Eu tenho uma playlist de psiquiatria aqui no meu canal, onde eu já abordei diversos transtornos da personalidade e doenças mentais. Também foi tratado recentemente disfunções sexuais, de orgasmo, libido, tanto masculino como feminino. Esse aspecto não se enquadra somente na área da psiquiatria, mas também da própria urologia, né? E outras áreas. Mas agora vai ser um tema da psiquiatria, que são os transtornos de desejo e comportamento sexual, tá? Então, eu só estou cumprindo o papel do canal de educação e saúde, visto que eu já abordei diversos temas da psiquiatria. É importante também abordar esse, porque várias pessoas vêm me sugerindo isso, diversas informações conflitantes que elas encontram na internet. Então, para isso, eu voltei aos livros, foram 6 fontes diferentes. Então, sobre o tema da parafilia, que eu vou conversar hoje, a gente encontra em qualquer livro, manual, etc., de psiquiatria. Não é todo mundo que aborda isso por causa da reação das pessoas. Porém, alguém precisa trabalhar esse tema seriamente com vocês. Bom, vamos falar de parafilia. Para quem não sabe o que é parafilia, é atos e compulsões relacionados ao desejo e comportamento sexual. Nessa primeira parte da apresentação, eu vou usar o Paulo Dalgalrondo como fonte, o livro da Psicopatologia e Semiologia dos Transtornos Mentais, segunda edição. Antes da gente entrar na parafilia em si, eu preciso entender o que é um ato impulsivo, o que é um ato compulsivo e a diferença básica, né, nesses distúrbios de vontade. Bom, vamos lá. Ato impulsivo e ato compulsivo. Vocês vão entender porque eu estou explicando isso, tá? O ato impulsivo, em oposição à ação voluntária. Há os atos impulsivos, que são uma espécie de curto-circuito do ato voluntário. Um curto-circuito da fase de intenção à fase de execução. Então, pera lá, faltou algumas resistências que foram puladas ali, né? Faltou resistências, faltou seguir o caminho certo para eu praticar, fazer a execução. Então, como é que é? O ato impulsivo abole abruptamente as fases de intenção, deliberação, decisão. Então, eu delibero, eu penso em como que eu vou fazer aquilo, aí eu decido. Bom, tem essa maneira de fazer, vou fazer então. E executo. Essas partes são abolidas. Eu não delibero, eu não decido, eu executo, tá? O ato impulsivo apresenta as seguintes características. Número 1, sem fase prévia de intenção, deliberação e decisão, como a gente acabou de conversar, é realizado de modo geral, de forma geral, egocintônica, ou seja, se machuca o ego dela ou não, né? Quando é egocintônica, está em sintonia com o ego da pessoa, o indivíduo não percebe aquele ato como inadequado, não tenta evitá-lo ou adiá-lo. O ato impulsivo frequentemente não é contrário aos valores morais e desejos de quem o pratica. Frequentemente. É geralmente associado a impulsos patológicos de natureza inconsciente ou a incapacidade de tolerância à frustração e necessária adaptação à realidade objetiva. Agora, a gente vai entender um pouco o que é o ato compulsivo. Ele difere do impulsivo porque ele é reconhecido pelo indivíduo como indesejável, inadequado, assim como a tentativa de refreá-lo ou adiá-lo. Ou seja, a pessoa que tem compulsão por tomar banho, ela percebe que aquilo ali é inadequado, que não é a hora dela tomar banho, que ela tomou 10 banhos hoje, ela não quer ir para o 11º, aliás. Então, ela tenta adiar esse 11º banho do dia. Quais são as características dos atos compulsivos? A pessoa tem a vivência de um desconforto subjetivo, e isso daqui é diferente daquele ego
do ego em sintonia. Aqui é ego distônico. É contrário aos valores morais dela e aos anseios. Então, há uma tentativa de resistir, ao menos adiar. É diferente do impulsivo, que nem tentar adiar você consegue, porque é impossível. Aqui é compulsivo. Você faz e você não queria fazer, você tenta adiar. Aquilo vai contra a sua vontade, vai contra a sua moral. Então, você sofre muito, tá? E aí, o que acontece? Há uma sensação de alívio ao realizar o ato compulsivo. Por exemplo, a pessoa que tem a compulsão pelo banho, ela não entrou pro 11º banho. Ela tá aqui, putz, querendo adiar, mas ela tá sofrendo, porque ela precisa tomar esse 11º banho do dia. Ela tá sofrendo, ela tá parada ali, precisando ir, e aquilo vai dando um desconforto tremendo para ela. E ela pratica então a ação e isso dá um alívio, que logo é substituído pelo desconforto da urgência de realizar esse ato novamente, né? Então, de limpar, etc. Quando a pessoa tá vendo uma sujeira, ela precisa ir lá e limpar. Isso alivia por um momento, mas logo já volta. E um outro dado interessante é que também ocorre frequentemente com ideias obsessivas. Então, agora vocês estão entendendo um pouco quando a gente fala de um comportamento obsessivo compulsivo. A gente está falando de ato compulsivo, mas agora entrou a palavra obsessivo, né? Que é uma ideia de que é impuro ou contaminado, por exemplo. Vem essa ideia que ele está contaminado, aí vem a ação compulsiva de tomar o banho. Eu tenho uma compulsão de tomar banho, porque eu tenho uma ideia obsessiva. Vamos pensar assim, uma ideia obsessiva. Uma senhora tá com a ideia obsessiva que tá beijando o padre. E aquela imagem, vem essa obsessão na cabeça dela, né? Tá beijando o padre. E ela pratica uma compulsão de se bater, por exemplo. E ela começa a se bater. E aí, quando ela se bate, ela alivia aquela ideia obsessiva dela. Dá um alívio. Mas logo quando ela tá se aliviando, por exemplo, se batendo, já começa a retornar às ideias obsessivas. Agora que a gente já sabe um pouquinho desses conceitos de impulso e atos impulsivos e compulsivos, a gente vai entrar a atos e compulsões relacionados ao desejo e comportamento sexual. Antes, esse termo que eu falei era chamado simplesmente de perversão sexual. Hoje a gente usa, então, atos impulsivos e compulsões sexuais, porque perversão a gente sabe que tem uma conotação moral e um valor na linguagem comum. A medicina não vai avaliar a moral, porque a gente precisa que o paciente ele se sinta à vontade de chegar para o médico e falar, por exemplo, que ele precisa consumir fezes para por exemplo, conseguir alcançar o orgasmo ou se excitar. Então, como é que o paciente se sentiria à vontade de falar tudo o que ele precisa para o médico, não só nas questões, então, dos atos e compulsões sexuais, como em outras coisas, se do lado de lá tivesse uma pessoa que não tem a formação e não tem a compreensão necessária de afastar a moral. Por isso que às vezes a gente troca termos, troca palavras. Por isso que a gente trocou a palavra perversão, porque a intenção da medicina é ser medicina, tá? É ponto. Medicina é medicina, não é religião, não é advogado, é medicina. Parafilias. Vamos falar sobre o exibicionismo. Exibicionismo é o impulso de mostrar os órgãos genitais, geralmente contra a vontade da pessoa, tá? Que está observando. A própria realização do ato de mostrar seu órgão genital para uma pessoa que nem quer ver, já o paciente, né, já sente prazer com isso. Esse tipo de parafilia não busca o contato sexual, ele só quer se exibir. Para assim, ele consegue sentir prazer. Aí a gente tem o voyeurismo, que é o impulso de obter prazer pela observação visual de uma pessoa que está tendo relação sexual ou simplesmente está nua ou despida. Não é rara a compulsão à masturbação, vivenciada como intensa necessidade de realizar uma atividade masturbatória repetitiva. E aqui, essa compulsão à masturbação, diferentemente da masturbação normal, é que a masturbação compulsiva a pessoa faz mesmo não tendo prazer nenhum.
né? Uma compulsão ali, ela não tá nem sentindo prazer, tá realizando. Outra compulsão que existe é de utilizar as roupas íntimas do sexo oposto, né? Sobretudo em homens que sentem uma compulsão de usar lingerie, a vestir-se em segredo como uma mulher. E tais indivíduos não necessariamente são homossexuais ou transexuais, mas eles sentem prazer e eles precisam vestir aquela roupa da mulher. Utilizar clisteres ou os enemas, certo? Repetidamente, introduzir objetos como lâmpadas, potes de vidro, garrafas, N coisas no ânus ou na vagina. Outras parafilias. A pedofilia é o desejo sexual por crianças. A zoofilia é o desejo sexual dirigido a animais. Necrofilia a cadáveres. A coprofilia é a busca do prazer com o uso de excremento no ato sexual. Tem um termo talvez mais adequado para essa imagem que eu coloquei aqui, que é a urofilia, né? Que você sente prazer, você precisa urinar no parceiro. Atenção aqui, porque a gente está avaliando se há transtorno ou não há transtorno. Agora, muitos desses transtornos que foram elencados podem virar crimes, correto? Isso a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Mas não necessariamente quem tem um transtorno desse é criminoso, tá? Existe uma diferença. Veja, por exemplo, no slide passado, que a gente falou de uma parafilia como a pedofilia. É crime quando você tem imagens, divulga imagens, né, de criança, se você realmente pratica esse ato, machuca uma criança, toca numa criança, aí você vai ser criminalizado legalmente por isso, tá? Tem essa diferença. Bom, quando eu falei de transtornos da personalidade, existem alguns transtornos da personalidade que têm uma propensão ao crime, ao assassinato muito grande. A gente vai analisar como um transtorno. Se essa pessoa cometeu um crime, paciência, ela vai ter que sofrer as consequências disso. Tem lugares que a pessoa vai sofrer as consequências disso em cadeias diferentes, vai ter um tratamento. Isso aí depende de cada país, tá? Mas eu quero falar aqui da parafilia e do transtorno. Como a gente estava explicando, são padrões de fantasia, é um padrão que se repete, igual o exibicionismo. É um padrão, uma pessoa acaba fazendo aquilo com uma prática sexual dela. Então, se exibir é uma prática sexual que pode levar a condições muito lesivas ao próprio indivíduo e a terceiros. Uma parafilia, olha aqui como é importante essa parte para vocês entenderem, né? Pode envolver apenas a fantasia, a masturbação solitária e ou a atividade sexual com o parceiro. De todas aquelas parafilias que a gente mostrou, algumas delas, se praticadas, são crimes, mas veja que eu posso dizer que a pessoa tem tal parafilia e ela ficar apenas no campo da fantasia e ser um transtorno que vai ser tratado pelos médicos. A diferença, então, do sadismo para o masoquismo é que um é o prazer e a excitação sexual, subjugando alguém, abusando, causando dor e humilhação em alguém, e o masoquismo é o contrário. Agora eu vou utilizar um outro livro. O que ele vai falar, esse livro, pra gente sobre parafilias, né? Que é aquela preferência por objetos ou situações sexuais, então a situação de eu me exibir, né, em público, que não são usuais, você não vê um monte de gente mostrando os órgãos genitais por aí, que se torna uma condição necessária para a excitação sexual e o orgasmo. Nesse livro de psicopatologia, ele explica que a atividade sexual do adulto, você passa pelas fases, né? Oral, anal, aí você vai para a fase fálica, você depois é capaz de sentir prazer em todo o corpo, né? Isso é o ideal, todo o corpo se integra à parte, ao ato sexual. Agora,
Nessas parafilias, a gente vê uma fixação a uma fase pré-genital do desenvolvimento da libido, isto é, a objetos ou modalidades de gratificação sexual infantil. Agora, já no psiquiatria básica, entrando agora para uma parafilia específica da pedofilia, é o interesse do adulto por uma criança, um pré-púbere, com 13 anos ou menos. A diferença de idade entre eles deve ser maior do que 5 anos. A pedofilia começa na adolescência e tem evolução crônica. Os atos praticados por doentes mentais, com retardo, esquizofrenia, não podem configurar esse transtorno de pedofilia. Quais são as características, né, de um pedófilo? Atração exclusiva por crianças, por adulto também, mas é mais raro. Geralmente uma faixa etária específica. A atração por meninas é 2 vezes mais comum do que por meninos. A atividade sexual realizada com cada criança varia de caso para caso, ou seja, deixe só despir, só olhar ou realmente partir para a violência sexual. E a aproximação com a criança pode ser por sedução ou violência. Quais são os comportamentos psicopatológicos associados ao pedófilo? Ele tem frequentemente uma baixa autoestima, uma maior impulsividade sexual, uma dificuldade para conseguir parceiros adultos, são pouco sociáveis e consumidores de pornografia. Um outro ponto importante é que se manifesta antes dos 18 anos, a maioria das vezes. O auge se dá dos 15 aos 25 anos, maior parte das vezes. É muito raro, de repente, uma pessoa com uma idade média de 30, 40 anos se descobrir pedófilo, por exemplo, porque isso começa desde a adolescência. Só que o diagnóstico não pode ser feito, evidentemente, com uma pessoa de 15 anos. Uma pessoa de 15 anos nunca vai receber o diagnóstico de pedófilo. Porque se essa pessoa de 15 anos se interessar por alguém de 13, de 11, né, de 10, que seja, a gente não pode afirmar, porque pode ser parecido com a faixa etária dele. A gente vai ter que esperar ele amadurecer para ver se ele não vai justamente encaminhar a atração dele para as meninas da faixa etária. Então, é a partir dos 16 anos que a gente vai classificar isso. Diminui a frequência se tornarem raras em indivíduos de 50 anos, exceto em casos de isolamento. Bom, o livro do Drauzio, Os Carcereiros, em relação ao isolamento, você até percebe que homens que nunca tiveram práticas homossexuais, em isolamento, presos, podem começar, tá? Agora, esse prognóstico, o que é um prognóstico, né? A capacidade da pessoa melhorar. Pode ser limitado quando mais cedo se manifesta o padrão parafílico, quando não há sensação de culpa, quando a frequência dos atos é alta, quando há falta de atração não parafílica, eu não tenho atração por mulheres ou homens na minha idade, quando eu tenho uma personalidade doente, um transtorno da personalidade e uso concomitante de drogas, se eu tenho outras parafilias juntos, como a zoofilia, né, associados. No passado, se utilizava uma terapia comportamental com os métodos aversivos. Bom, essa prática foi abandonada porque não sabiam se era realmente eficaz e se era ético. Porém, uma dessas práticas continua sendo utilizada, que é a sensibilização encoberta. Então, a pessoa que está começando os sinais iniciais de um estímulo e uma excitação sexual, crianças com certas características, por exemplo, ele é treinado para imaginar uma cena aversiva. Vai sentir náusea, vômito, né? Por exemplo, ele depor sobre o comportamento dele na delegacia. A família está descobrindo esse comportamento. Então, você vai fazendo esse paciente, toda vez que ele imagina algo que iria fazer ele ter excitação, já vem um pensamento aversivo. E aí você corta a excitação e impede ele de fazer um ato compulsivo. Agora,
vou utilizar o Manual de Clínica em Psiquiatria do Antônio Matos. De modo geral, quando a gente está avaliando essa parafilia específica, eles se sentem inferiorizados em relação à mulher adulta. Esse transtorno é mais raro em mulheres e tem início na adolescência e evolui de modo crônico. Ou seja, acompanha a pessoa para a vida toda. Por isso que é importante a gente pensar isso de uma maneira de transtorno, porque se a gente sabe disso daqui, pessoal, do modo crônico, a gente consegue abordar. É melhor, acredite, é melhor que seja abordado isso por um psiquiatra, que seja tratado, do que não. Então, por isso que tem livro, tem residência, tem faculdade para isso. Porque tem coisa que, apesar da gente não querer conversar, é pior. Como a gente está falando de transtornos de preferência sexual, tem alguns outros daqui que eu queria até falar para vocês. Como sempre, para ser um transtorno, deve ser um transtorno, né? Atrapalha a pessoa, causa um sofrimento para ela, que é praticado de maneira exclusiva em busca de um prazer sexual. Clismafilia é a utilização de enemas durante o ato sexual. Coprofilia a gente já falou. Tem a escatofilia telefônica, que é o prazer em realizar telefonemas obscenos. Froteurismo. O froteurismo, que é tocar e esfregar-se em outra pessoa sem o seu consentimento. Pode acontecer em aglomerações, ônibus e metrô. Não estou falando aqui, né, de uma pessoa que é conhecida, entre aspas, como um safado, né, que faz isso de propósito. Estou falando de pessoas que elas, de maneira exclusiva, precisam praticar isso. E sem isso, ela não consegue sentir prazer nenhum. Óbvio que isso dá problemas legais seríssimos. E é por isso que as pessoas que têm isso são as que mais procuram ajuda. Vocês vão ver aqui os que mais procuram ajuda daqui a pouco. A gente tem a hipoxifilia. Aqui eles usaram até um termo antigo, né, de perversão sexual, que é a excitação sexual obtida pela privação de oxigênio, tá? Por meio de sufocação com saco plástico, garrote, atadura, compressão torácica, máscara ou substância química, né? Tem algumas substâncias que a pessoa utiliza para ficar sem ar, certo? E, obviamente, se você precisa disso, isso é um padrão repetitivo, e sem isso você não consegue sentir prazer, nem chegar ao orgasmo, nem se excitar, etc., isso vai causar um acidente, isso pode ser lesivo e já tem morte, já ocorreu e ocorre mortes por causa disso. A necrofilia e a urofilia, que é o prazer em urinar sobre ou dentro do parceiro durante a relação sexual, como expressão de um desejo sádico de humilhar o outro. Embora sejam relativamente comuns, elas raramente compõem um diagnóstico. Apesar de a gente ter uma série de parafilias, não são todas que são diagnosticadas. E essas pessoas que procuram porque foi conduzida a um médico psiquiatra em virtude de complicações legais, como, por exemplo, aquele lá de se esfregar no metrô, da complicação legal importante, então acaba indo buscando um médico psiquiatra. Da ordem decrescente de frequência para mais frequente que procura uma ajuda, a gente tem o exibicionismo. Imagina um exibicionismo, que problema dá isso, certo? Então, a pessoa tem isso, ela acaba buscando o médico. Veja que, em primeiro lugar, o paciente que tem isso acaba indo ao hospital. Por que não seria a pedofilia primeiro? Porque se a gente pensar, né, o pedófilo é mais do campo privado, aquele que executa o ato com uma criança. O exibicionista não, é público. Voyeurismo, que é o de você olhar a pessoa, né? Precisa ver uma pessoa, então isso também dá problema. O de se esfregar, a pedofilia, sadomasoquismo, o fetichismo, o travestista, que pode dar problema conjugal ali, a mulher pode se incomodar bastante com isso, a zoofilia, e os outros são
quase ninguém vai, né? Muito pouco. São mais esses que aparecem no ambulatório. Então, esses que eu falei para vocês, essas últimas parafilias aqui, elas aparecem mais porque tem uma predominância em atos públicos, tá? Ou são perigosas para outra pessoa, como a parafilia da pedofilia gera uma grande revolta por estar uma criança envolvida. Em relação à etiologia, as causas de uma parafilia é um pouco complexo. Não é como uma doença que a gente tem um agente etiológico, uma bactéria, um vírus específico que vai causar a doença. Não é que nem o coronavírus, que a gente tem o SARS-CoV-2, que a gente identifica o vírus e sabe que é ele que causa. Aqui tem fatores psicossociais envolvidos, ambientais, até biológicos. Mas, por exemplo, no fator biológico, não é o único e não é porque a pessoa, por exemplo, tem uma testosterona alta que significa que ela vai ter uma parafilia. É que algumas parafilias que tendem à violência pode ser encontrado também um fator biológico, por exemplo, de nível hormonal. Mas isso não é um fator patognomônico, né? Ou seja, não é a causa exclusiva e é isso que vai causar uma parafilia. O que se percebeu é que em relação aos fatores ambientais, a questão familiar está muito envolvida, ou seja, a gente tem um paciente que é procedente de uma família desorganizada, bagunçada, perturbada, aliás, melhor essa palavra. Quanto mais perturbada é a família que ele veio, mais perturbado é a parafilia que esse paciente vai executar. Se analisa muito que, apesar das parafilias se manifestarem na adolescência, é ao longo da primeira infância que se encontram os pontos de fixação em termos psicopatológicos para todas as parafilias. Se observa um grande problema com a fase édipica, que foi vivida de um modo impróprio, então principalmente relacionado ao pai, e aí você vê uma expressão sexual desses pacientes que se dá por meios de vazio, inveja, raiva, vingança. Como que é feito o diagnóstico? Precisa da avaliação de um psiquiatra. Um bom psiquiatra já consegue identificar e diagnosticar a parafilia. A gente tem algumas parafilias que destroem uma relação, que desumaniza o parceiro. Outras parafilias, elas comprometem menos a relação e você tem casamentos que podem ser duradouros mesmo com a presença de uma parafilia, né, como o sadomasoquismo, os transvésticos e etc. Em relação ao tratamento, existe tanto utilizando fármacos, como a psicoterapia, como a cirurgia. Isso vai variar do grau de doença, do país, se o paciente cometeu o crime ou não. Se o paciente não é criminoso, se ele tem uma parafilia que você consegue conter com a psicoterapia, com o medicamento, ele vai melhorar. Você não tem por que fazer uma cirurgia, por exemplo, para retirar os testículos. Então, depende do país, de como ele vai lidar com esses pacientes, tá? Então, entre a psicoterapia, alguns podem se beneficiar com as técnicas cognitivo-comportamentais, outros com uma abordagem psicanalítica. Existem grupos semelhantes aos alcoólicos anônimos, mais relacionados a esse desvio esses desvios sexuais. Eles conseguem estabilizar as parafilias impulsivas e compulsivas, e você consegue abordar, às vezes, esse paciente. Porque não é fácil abordar um paciente com parafilia. E num grupo desse, mesmo que não vai ajudar a parafilia desse paciente, que seja limitado nesse ponto de vista, ajuda ao psiquiatra, ajuda o psicólogo a conseguir conversar melhor com esse paciente. Tem um que é que é muito utilizado nos Estados Unidos, que é o acetato de ciproterona, que no caso ele é utilizado para homens que são agressores sexuais por causa da inibição hormonal que ele faz. De qualquer maneira,
isso não é algo simples, tá? Demanda um tempo, demanda um contato prolongado com esse tratamento. Então, a gente imagina também que quanto antes começar, melhor. É melhor que esse paciente seja acompanhado do que não, tá? Com certeza, acreditem, é melhor a gente discutir isso e levar a informação e ajudar e apoiar que esses pacientes busquem ajuda do que eles não fazerem isso. Como a gente viu, as parafilias podem colocar essas pessoas em risco e terceiros em risco. É algo que a gente precisa discutir. Agora eu vou usar o DSM-5, uma ferramenta importante para os psiquiatras, porque estabelece alguns critérios diagnósticos. Então, eu preciso respeitar esses critérios para eu poder dizer que alguém tem o transtorno pedofílico ou não. O critério A é que tem que ser pelo menos 6 meses com fantasias sexualmente excitantes, impulsos sexuais ou comportamentos intensos e recorrentes envolvendo atividade sexual com criança ou pré-púbere. Por que eles colocam 6 meses? Para eu saber que não é algo transitório, é algo recorrente, é algo frequente, não é uma coisa que veio na cabeça da pessoa. Ela persiste com aquele padrão, até porque parafilia, a gente viu lá desde o começo que é um padrão. B, o indivíduo coloca em prática esses impulsos sexuais ou os impulsos, ou seja, aqui no B ele coloca em prática ou ele não coloca em prática, é uma fantasia. Só que isso gera um desconforto subjetivo muito importante, gera problemas interpessoais. A pessoa com transtorno pedofílico, ele pode não ter cometido crime algum, ele tem a fantasia, e isso é algo ruim para ele, é algo que incomoda ele, é algo que faz ele sofrer, porque não está de acordo com a moral dele, com a moral da sociedade. O número C, aliás, letra C. O indivíduo tem no mínimo 16 anos de idade e é pelo menos 5 anos mais velho que a criança ou as crianças. Aí, anota, não inclui o indivíduo no fim da adolescência, envolvido em relacionamento sexual contínuo com a pessoa de 12 ou 13 anos de idade. Por quê? Se esse paciente tem 17 anos com alguém de 12, são 5 anos de diferença. E alguém de 12 tem lá, entra naquele critério, de 13 anos ou menos, certo? Só que esse paciente que tem essa pessoa que tem 17 anos, ela começou a namorar faz 2 anos. Ou seja, ela tinha 15 e com 15 ela não podia ser diagnosticada. Então tem essa exceção aqui, tá? Agora, de repente, alguém de 18 com alguém de 11, aí é pedofilia por causa da idade, que ela tem menos de 13 anos. Existe uma pequena diferença aqui, que é quando a pessoa ela não tem sentimentos de culpa nenhuma, ou vergonha, ou ansiedade, que isso não atrapalha o funcionamento dela por causa desse impulso parafílico, que na sua história legal e no seu relato indicam que jamais colocaram essas práticas e esses impulsos. E essas pessoas elas apresentam então uma orientação sexual pedofílica, mas não o transtorno pedofílico, porque o transtorno pedofílico ele tem esses critérios aqui. Geralmente, quando a gente olha o DSM-5, o que a gente vê como transtorno da personalidade, etc., mostra ali uma pessoa que sofre, uma mente, uma psique que sofre muito por ser daquele jeito. Agora, essa pessoa que não tem esse problema de desincronia com o ego, essa pessoa que não tem ansiedade, não vê como errado, isso não atrapalha ela no relacionamento interpessoal e ela nunca cometeu nada, nem comete, nem pretende, etc. Ela tem uma orientação sexual pedofílica, mas não o transtorno. Mas se a pessoa ela não tem culpa, para ter o transtorno pedofílico tem que ter culpa? É obrigatório? Não, não é obrigatório, porque ele pode ser diagnosticado com transtorno apesar da ausência, tá, de sofrimento autorrelatado, desde que haja evidências de um comportamento recorrente por no mínimo, pelo menos 6 meses e de que colocaram em prática os impulsos sexuais ou tiveram dificuldades interpessoais
em consequência do transtorno. Então, o transtorno, ele causa um problema para a pessoa, né, e para outras pessoas. O transtorno da personalidade narcisista gera problema para a pessoa e para quem está em volta. Quem convive com a pessoa com esse transtorno sabe o quanto que isso é realmente um transtorno, tá? A questão do sofrimento autorrelatado pode estar presente, como não, desde que tenha esses outros critérios. Está claro? O curso ele pode variar, pode ter fases que está aumentado ou diminuído. Os adultos com esse transtorno, eles relatam a percepção de que o interesse sexual por crianças antecedeu o início do comportamento sexual e que esse segundo ponto aqui levantado mostra a importância de uma ação, né, antes que isso possa virar um comportamento praticado. É importante ajudar a pessoa através de psicoterapia, resolver os problemas dela com medicamento, enquanto ainda está na fase de uma excitação sexual, de uma fantasia, certo? Em relação ao diagnóstico, tem como eu ter uma comprovação? Isso também depende de cada lugar, de cada país. Não é algo que dá certo muito para a mulher, tá? Funciona mais para homens, mas tem lá as suas dúvidas se é realmente eficaz. Por exemplo, tem uma ferramenta que você coloca no pênis para saber se existe um fluxo aumentado de sangue ali, se essa pessoa está tendo ereção com a apresentação de alguns vídeos ou imagem. Só que nos Estados Unidos, por exemplo, se o profissional não pode ter essas imagens, né? Porque viola a legislação e aí o próprio profissional fica suscetível a um processo criminal. E existem alguns diagnósticos diferenciais que precisam ser excluídos para afirmar aquele transtorno pedofílico. Existe também o transtorno obsessivo-compulsivo. Às vezes a pessoa pode achar que ela é pedófila, porque ela pensa o dia inteiro nisso. Só que tem um detalhe, na hora que ela está em um estado elevado de excitação sexual, né, próximo ao orgasmo durante a excitação, ela não pensa numa criança. E aí é uma grande diferença, né? Porque o pedófilo ele precisa pensar na criança e sem aquilo não tem a excitação sexual, o orgasmo, etc. Essas pessoas com esse transtorno obsessivo compulsivo, né, às vezes tem vem a ideia que ela, por exemplo, é homossexual. Então ela fica com medo de ser homossexual e pensa nisso toda hora. E aí tem que fazer essa diferença, porque às vezes a pessoa não tem a fantasia, ela tem tanto medo de ter essa fantasia que acaba tendo essa fantasia. E aí tem que ser avaliado por um psiquiatra, tá? Agora, então, eu abordei alguns transtornos de comportamento sexual. Eu já abordei no canal sobre disfunções sexuais, de ereção, orgasmo, excitação feminino e masculino. Você pode encontrar também aqui. Por favor, deixe o like, compartilha e obrigado por assistir e ficar sabendo mais um pouquinho sobre isso, tá? Tchau, tchau!